Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto para melhorar as nossas consultas, né, nós falamos de índice na aula passada e aqui a respeito de otimização das nossas consultas, tentar deixar isso mais rápido, né? Bom, a otimização de consulta ela consiste basicamente em empregar algumas técnicas ou na sua consulta no banco, né, para diminuir o tempo de resposta das requisições. Essas técnicas podem ser indexação das colunas, que é aquilo do material passado. Podem ser técnicas de melhoria no uso do SQL em si, isso é muito importante. Tá? Eu já vi melhorias assim bem significativas só de mudar o SQL. E algumas configurações do próprio servidor. Né? O servidor dá para a gente otimizar em termos de uso de memória, largura de banda, às vezes quando está na rede, tudo isso, algumas coisas dá para ser melhoradas, tá? A indexação de coluna é aquilo que nós vimos na aula passada, né? E até disse lá que acho que é o método que é mais eficiente para melhorar o tempo de resposta das consultas, né? E é o mais fácil, né? Você foi lá e criou, você não tem que fazer muita coisa mais para melhorar, né? Só que, como eu disse no final daquele material, não é sempre que eu posso utilizar uma, uma indexação, né? E ela tem algumas desvantagens ainda, né? Quando eu tenho um índice, eu vou aumentar o meu tempo de execução do insert, do update, do delete. É porque quando eu tenho uma inserção ou vou alterar alguma informação no banco, eu vou ter um outro arquivo que eu tenho que alterar também, né, para manter o índice atualizado. Isso aumenta um pouco o uso do espaço em disco, né, muito, mas aumenta um pouco, né? E tem, como eu falei, nem sempre é bom, pode ser utilizado, né? No caso, por exemplo, de um where ou de um join, quando você tem a coluna que ela está sendo utilizada como parâmetro desse filtro, né, isso pode ser que você tenha problema. Né? Então, como eu expliquei para vocês no join lá, ele precisa necessariamente ler toda a tabela para conseguir juntar os dados que têm as chaves parecidas. Né? Num group by ou no order by também não é interessante você utilizar, nem no distinct, nem quando você tem um mínimo e um máximo. Existem outras questões, né, que aí você pode melhorar, né, que eu vou mostrar para vocês. Né? Quando você tem um índice, aí qual que é a questão? Que a gente tem que combinar o índice com a técnica na hora de você fazer o seu SQL, né, a sua consulta. Então, o índice ele funciona bem quando ele é utilizado de forma isolada. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, essa consulta. Seleciona aqui o dado de uma tabela X lá, quando a coluna 1 for igual à coluna 2 menos 1. Veja que aqui, e suponha que a coluna 2 que é a que tem o índice. Nesses casos, quando você tem uma conta assim, esse índice ele não funciona direito. Né? Ele vai ter que fazer uma conta lá na consulta, e isso já vai prejudicar a busca do índice lá. Nesse caso aqui você pode trocar, porque o índice ele não vai ser utilizado. O ideal é você trocar por isso aqui, então. Se a ideia era a coluna 2 menos 1, então você inverte, coloca a coluna 1 mais 1 e compara com a coluna 2. Aí ele já vai ter, tá, como utilizar esse índice, tá? Porque da outra forma ele tem que fazer uma conta lá na tabela do índice, né? No arquivo do índice, e isso não vai dar de ser feito, né? Outra coisa que você pode usar para otimizar, é o que faz muita diferença, isso aqui faz muita diferença mesmo, é você escolher melhor a ordem dos joins, né? Suponha que nós temos essas duas tabelas aqui, as duas são indexadas, né? Tabela A e tabela B. Você pode utilizar tanto a ordem que aparece no SQL ou pegar a que tem menor quantidade de tuplas primeiro. Eu não sei se vocês lembram disso. O, foi quando a gente falava de. Como que é o nome, gente? Hoje eu tô meio maluco aqui nos conteúdos.
Quando a gente falava de álgebra relacional, eu lá em banco de dados, eu citei isso para vocês, né? Que a gente olha lá, na hora que você vai vendo a ordem das suas consultas, né, que você vai fazendo, para você tentar selecionar primeiro aquilo que já filtra mais coisa, que tira uma quantidade de dado, que a hora que fizer a junção lá embaixo, o produto cartesiano, né, vai gerar menos linhas. Então isso é uma técnica utilizada. É claro que isso não é garantia de que vai ficar mais rápido, tá? Não é garantia, mas isso geralmente funciona e ajuda bastante, tá? A atualização, tem outra coisa que é feita, né? Porque a atualização do índice, ela, ela é, ela pode prejudicar, né, o tempo de insert, delete ou update, porque você tem que atualizar o índice. Então, geralmente isso é feito de forma automática. Só que quando você tem muita inserção de dados, tem como você desabilitar isso, tá? Para você não ter esse delay ali, esse tempo de atualização do índice. Se você tem um banco que fica inserindo muito tempo ali, tem, sei lá, um cadastro online que as pessoas ficam inserindo toda hora, isso é interessante você tirar. Aí vai depender da característica do seu problema, né? Se for um problema como esse, que o que você tem mais é inserção, então você desabilita, porque aí você ajuda isso, tá? E é claro que aí você coloca depois a rotina de atualização para você poder ganhar o benefício do índice na consulta, porque o índice serve para consulta, né? Então aqui é uma otimização do tempo de inserção, delete e update. Isso é algo incomum de ser falado, né, de tempo de resposta para isso, mas acontece, tá? Depende do sistema, né? Uma outra coisa que pode gerar problema e às vezes o banco consegue fazer, né, dependendo do tipo, um cache é feito automaticamente. É você comparar dados de tipo diferente. Isso demora, prejudica bastante, tá, o tempo de uma consulta sua. Então é ideal você comparar só tipos iguais, né? Evitar o uso da cláusula in, tá? Isso eu sei que a gente passou isso para vocês e é útil, né, em alguns casos, mas dependendo do tamanho do seu banco, isso já é uma cláusula que a gente já conhece que ela diminui bastante o desempenho, tá? Dependendo do tamanho da lista que você tem que fazer o in, compensa você dividir em várias comparações que ele tem um melhor desempenho. Subselect também diminui bastante o tempo de resposta, tá? Mas subselect é algo que dificilmente não é muito comum utilizar, né? Geralmente quando precisa usar, você não vai ter outra alternativa, né? O que acontece é que muitas vezes a pessoa não consegue resolver o problema de outra forma, ela só consegue enxergar o subselect na frente. Aí, né, você pode cair num caso desse em que ele reduz muito o tempo de resposta, né? Você escolher o tamanho do tipo de dado, isso pode ajudar bastante, porque lembra que ele tem que ir lá no disco e trazer tudo, né? Se você escolhe o tipo adequado, e isso é algo que aqui na aula a gente não fala muito disso, né? Eu até coloco lá, deixo sem tamanho, né, que fica o tamanho variável. Mas quando você estiver modelando um banco e você tem essa noção de que ele vai ficar grande, o ideal é você, no levantamento de requisitos ali, na conversa com a equipe, tentar já ter a estimativa do tamanho dos campos que vão ser utilizados, né, para você ter o tamanho já exato, o tamanho máximo exato que pode ser armazenado no banco, para você conseguir ganhar isso aí, tá? Os bancos de dados, eles permitem, também tem umas ferramentas, às vezes, que te ajudam bastante, das estatísticas, dos dados que ele te dá a respeito das consultas feitas, o tempo que está demorando, para você conseguir ir otimizando, né, e ele mesmo se otimizar. Então é bom dar uma olhada na documentação, ver que tipo de ferramenta nesse sentido que o banco fornece. A desfragmentação e limpeza, né, isso em termos de uso para o usuário, o Windows até se perdeu isso, né? Antes a gente tinha o costume já de fazer desfragmentação, agora ninguém tem mais, porque o Windows fala que não precisa, mas isso, no caso do banco, às vezes pode fazer diferença, né? Análise nos planos de consulta, lá na aula de execução de consulta, tem o comando lá no Explain, Analyze lá, que mostra para você como você analisar a consulta. Isso é
importante você dar você vê, e aí você vai e muda um pouco sua SQL ali que você vê que você pode influenciar no plano de consulta que foi executado e isso pode ajudar a otimizar aí o seu tempo, né? E o Analyze Daily Service, comando, né? Vocês dão uma olhada lá na aula sobre execução de consulta e isso ajuda vocês até a ver também o tempo esperado de resposta da inserção do índice, né? Você consegue estimar isso lá, tá? É bem interessante. Então aqui os exercícios disso que é para vocês fazerem, façam esse exercício, é importante, tá? Vocês testarem isso, tá bom? Então fica aí a nossa aula de otimização de consulta. Isso é algo importante, tá, gente? Isso é algo muito importante. Quem for trabalhar com banco mesmo tem que tentar estudar isso mais um pouquinho, isso é bastante importante. Tá joia? Até o próximo.